Como você tem utilizado as palavras, as conversações e os diálogos com outras pessoas? Olá, aqui quem fala é Beto Gomes e seja bem-vindo a mais um Café com o Espiritismo. Hoje nós vamos refletir a respeito dos diálogos, das conversas, num capítulo do livro Pão Nosso intitulado A Língua, onde o Emmanuel traz para nós um versículo de reflexão do apóstolo Tiago, que diz: a língua também é um fogo. E a primeira coisa que nos chama a atenção é essa ideia do fogo, que é algo que consome, e consome de forma muitas vezes rápida, acelerada, destruidora, e sobra apenas cinzas, trazendo essa ideia da responsabilidade de tudo aquilo que nós falamos e das conversas das outras pessoas, o que nos chamam a atenção. O que tem chamado a atenção que faz com que nós entremos nessas conversas e coloquemos mais combustível nesse fogo que está sendo colocado, seja ele positivo ou negativo. É interessante essa ideia do combustível, né? Que a língua, então, funciona nessa analogia como esse grande combustível de aumentar, de potencializar aquilo que já está sendo dito. Ou nós mesmos começamos a dizer algo e permitimos que os combustíveis de fora, de outras pessoas, aumentem ainda mais, faz esse fogo ficar muito grande. O início de todas as hecatombes do planeta localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Então, hecatombes são as grandes catástrofes, as grandes tragédias, né? Aquilo que é gigantescamente grande no planeta, de destruição. Isso começa, quase sempre, pelo mau uso da língua. Então, a gente acaba utilizando as palavras que irão incitar as pessoas, persuadir as pessoas a fazer coisas desagradáveis. E a gente pode pensar que dessas grandes catástrofes, vamos pensar, por exemplo, algo extremamente atual, que são guerras. Então, a guerra, ela surge no pensamento de um ou de alguns, em de que é necessário a guerra para chegar a um determinado fim. E aí começa-se a utilizar a língua, o verbo, as palavras, para persuadir o máximo de pessoas possíveis para que aquilo chegue a acontecer, independente das consequências funestas que possam vir disso. A morte de crianças, mulheres, velhos, inocentes, civis. E acaba que a gente fica refletindo que na hora que está sendo usada a língua, essas pessoas são colocadas de lado e a ideia, o objetivo, seja dinheiro, seja poder, seja ter mais terra, etc., esses objetivos são sempre maiores do que os seres humanos. Por isso que ele usa a palavra hecatombe. No entanto, numa esfera reduzida, onde nós estamos inseridos, isso acontece numa escala menor, de tamanho e proporção de planeta, mas na mesma escala e proporção ao nosso derredor. Quando a gente começa, por exemplo, com maledicência, com a fofoca, falando de alguém, de um fato. Talvez comecemos por um fato. Nossa, você viu o que aconteceu? E aí, depois de relatar o fato, nós vamos desenhando e colocando maldade naquilo e modificando para que, se a gente tiver alguma antipatia da pessoa, ou as palavras utilizadas de hoje, né, ranço, ou raiva, mágoa, a gente quer que o outro também tenha. Então a gente começa a utilizar a língua para que isso aconteça. E quanto mais pessoas a gente traz para o nosso lado, mais isso pode gerar algo contra o outro, que é o nosso objetivo íntimo quando a gente utiliza a língua de uma forma negativa. Até que, mesmo que a gente não tenha a coragem de fazer algo mais direto, um grupo maior faça. Seja ter raiva, ódio, alimentando potências negativas em nós. E isso a gente sabe que vai fazer mal para o nosso veículo físico
e faz muito mal para o nosso veículo espiritual. O objetivo da língua, enquanto membros, enquanto seres encarnados, é utilizar o verbo para uma forma positiva auxiliar ao nosso derredor. E a pergunta inicial é de como nós estamos utilizando essa língua, é se nós estamos utilizando ela da forma com que deveríamos utilizar, para colocar pontes ao invés de muros nas contendas, nas brigas daqueles que conhecemos, para amenizar corações, para consolar consciências, para auxiliar os próximos que estão mais próximos, nossas famílias, e os próximos que estão em contato conosco constantemente, na casa espírita, no trabalho, na escola, ou seja, nos lugares que mais estivermos. Como nós contribuímos com as nossas opiniões para grandes calamidades. Porque hoje, por exemplo, a rede social é uma grande ferramenta. Se alguém coloca algo negativo que pode gerar algo muito grande, ruim, né, mortes de muitas pessoas, e eu vou lá, gero engajamento colocando o meu comentário nocivo, perigoso, de ódio, eu acabo contribuindo de alguma forma para que aquilo ocorra mais para frente. Agora, se por outro lado eu coloco algo de que é serena, que é tranquila, que traz uma reflexão mais bela, mais bonita, eu posso estar contribuindo de uma outra forma. A palavra que o apóstolo Tiago usa é iniquidade. E iniquidade é sinônimo de injustiça. Então a gente acaba muitas vezes, ou mais vezes, utilizando a língua para as injustiças para com os outros, do que realmente para a justiça, para aquilo que pode contribuir e colaborar para que o outro cresça e seja melhor. E também para que nós cresçamos e sejamos melhor. Fiquem todos com Deus, Deus abençoa e até o próximo Café com o Espiritismo.